Olá a todos, sejam muito bem-vindos à segunda sessão de Mulheres Heroínas. Hoje trago-vos uma heroína muito especial, chama-se Hildegarde von Bingen, ou Hildegarda de Bingen. Santa Hildegarda, ou como foi chamada, a Sibila do Reno. De origem alemã, nasceu no verão de 1098 e veio a falecer a 11 de setembro de 1179. Hildegarda era mística, teóloga, escritora, poeta, dramaturga, música, compositora, médica informal e escreveu diversos livros de teologia e também de ciências naturais, para além de ter composto várias músicas litúrgicas. Venho falar-vos desta mulher que, dentro de um contexto do século XII, conseguiu tornar-se uma autoridade espiritual. Só no século XVI é que foi considerada santa e a 7 de outubro de 2012 doutora da Igreja Católica, mas esta mulher desde os seus 6, 7 anos começou por ter visões místicas, visões divinas. Aos 7, 8 anos, um costume da época, os pais levaram-na para um mosteiro para que pudesse ter uma educação primorosa e uma educação religiosa. A abadesa Juta foi quem a acompanhou. O seu preceptor foi Volmar, um monge, que mais tarde se tornou um seu amigo e seu secretário nas escritas. Como vos disse, Hildegarda, desde os seus 6, 7 anos, começou por ter visões, mas sempre teve receio de as partilhar. Não só pelo contexto europeu, e não só o contexto relativamente à mulher em sociedade, não só por isso, mas também porque ela própria usava do seu discernimento, portanto tinha receio da partilha, uma certa humildade na partilha das suas visões. Só aos 40 anos é que começou efetivamente a partilhá-las, graças também ao seu preceptor, ao seu preceptor Volmar, ao monge Volmar, que entretanto decidiu partilhar as visões de Hildegarda e, juntamente com vários teólogos, essas visões foram examinadas e tidas mesmo como divinas, portanto foram consideradas verdadeiras. E Hildegarda assim sentiu um conforto em partilhá-las, até porque ela própria foi solicitada para isso. Então vamos ouvir o que ela nos diz em relação às suas visões sobre a voz celeste, uma voz celeste que lhe falou. Diga e escreva, baseando-se não na linguagem do homem, não na inteligência de invenção humana, não sobre a vontade humana de organização, mas baseando-se no facto de que vê e ouve isto lá do alto, do céu, das maravilhas de Deus. Portanto, ela ouvia uma voz e possivelmente essa voz também veria algo. Havia uma dupla clarividência, clarividência e clareaudiência, portanto ela ouvia e via, e disseram-lhe mesmo para escrever. Portanto, que ela não receasse as suas visões, a voz celeste disse-lhe para escrever. E em relação às suas visões, ela também declarava, e isto é muito importante: o que escuto não é pelos meus ouvidos corporais. O que percebo não é nem pelos pensamentos de meu coração, nem por nenhum dos meus 5 sentidos, mas unicamente em minha alma, de olhos abertos. Assim, não desfaleci por um êxtase. E isto é muito importante, porque ela revela-nos que via e ouvia, estando acordada, não desfalecia e que existiam outros sentidos, os sentidos da alma, os sentidos superiores aos 5 sentidos. E era com esses sentidos superiores, divinos, que ela conseguia ver e ouvir as mensagens que depois a inspiraram em todos os seus escritos, porque, como eu vos disse, ela escreveu vários livros de teologia
e também de ciências naturais. Portanto, tudo para ela estava ligado. Ela não revelou por receio de ser mal interpretada. Portanto, o que é compreensível, tendo em conta o contexto feminino do século XII, e ela também nos dá informação acerca disso. A palavra divina começa por agir sobre o espírito como uma chama, cortando os laços que o unem à carne e ao pecado. Uma vez purificada a memória, a alma pode apoiar-se nas palavras e nas imagens do texto para tentar elevar-se ao seu Criador. Portanto, aqui ela está a falar que a experiência mística tinha como base um texto bíblico. E continua. No termo de uma série de etapas ascensionais, ela franqueia, como ao subir uma escada, a distância infinita que a separa dele. As confissões de indignidade cedem progressivamente lugar aos impulsos de ternura. Finalmente, no silêncio, a palavra toma posse da alma e faz carne. O homem dá nascimento a Deus. Tal como disse São Bernardo, lucutio verbi infusio doni. Esta frase em latim eu não sei se pronunciei bem, mas o que ela nos fala é que através da meditação no texto bíblico, ela chegava ao divino, ela chegava à iluminação, à revelação. Era um estado meditativo e a alma ia ascendendo até chegar ao estado de contemplação. E este é o estado que ela nos descreve e que depois nos diz, tal como diz São Bernardo. E quem era São Bernardo? Era Bernardo de Claraval. Bernardo de Claraval, que também considerou todos os seus escritos, as suas visões, extremamente verdadeiras e válidas. E não só. O Papa Eugênio também estimulou-a para continuar com os seus escritos e também a Condessa Leonor de Aquitânia. Portanto, esta condessa procurava os seus sábios conselhos e orientações. Porque ela tinha uma visão integrada do cosmos, do divino, do universo, não excluía o realismo e os seus problemas. Hildegarda até apresentava a solução para os problemas como uma espécie de harmonia, uma harmonia que reunisse, que interligasse a vontade humana à graça divina e também uma cooperação harmoniosa entre corpo e espírito e natureza. Portanto, ela ligava tudo à natureza. Até porque os seus escritos não foram só de teologia, mas também de ciências naturais. E ela ligava à natureza porque tinha a ideia de que o corpo humano era o reflexo da divindade, no sentido em que as leis internas do ser humano, da sua alma, estavam intimamente às leis imutáveis do divino. E isto é uma concepção que está relacionada com o microcosmos, ser o microcosmos homem, ser o reflexo do macrocosmos enquanto Deus e universo. Portanto, acreditava que os segredos dos mistérios também estavam contidos dentro da alma humana. E nesse sentido, há uma ideia muito interessante que ela desenvolve, que é a ideia de que o próprio comportamento humano, a sua ação, afeta o meio ambiente. Portanto, há aqui uma ligação à natureza muito forte, até porque ela fala dos próprios 4 elementos. Os 4 elementos, a água, a terra, o fogo e o ar, como constituintes, e era uma ideia que já vem desde os gregos, constituintes da natureza humana, terrena, e que definiam os próprios humores e a própria personalidade de cada um. Portanto, e nesse sentido, como tudo na natureza possui esses 4 elementos, o ser humano e a natureza é reflexo de Deus, é criada por Deus, então
há toda esta ligação, homem, natureza, Deus, e o corpo físico como um templo, um templo divino. Portanto, estas eram as ideias que, apresentadas na sua visão mística e integrada, uma visão integrada, onde tudo estava integrado e relacionado e harmonioso também. Quando nos fala de que o comportamento humano altera o próprio meio ambiente, diz-nos que um espírito, uma alma inquieta pode provocar instabilidade no clima. Esta ideia é muito interessante. E diz-nos ela, passo a citar: todos os elementos e todas as criaturas choram em alta voz diante da profanação da natureza e da devoção maligna da humanidade ao seu modo de vida de rebelião contra Deus, enquanto que a natureza irracional cumpre submissa às leis divinas. Eis o motivo pelo qual a natureza protesta tão amargamente contra a humanidade. E aqui está contida, de facto, a ideia que acabei de vos apresentar. Portanto, tudo o que acontecia em termos de clima e perturbações do meio ambiente estava intimamente ligado às escolhas, ao comportamento humano e julgo que mais profundamente à própria destabilização das paixões, das emoções e dos pensamentos que afetariam também os elementos da natureza. Não só os nossos elementos e os fluidos corporais e tudo mais que ela depois desenvolve nas ciências naturais, mas tudo o que nos rodeava. Portanto, o desequilíbrio de algo afeta automaticamente, repercute-se no que nos rodeia, tal como o que nos rodeia afeta internamente o ser. Portanto, estas eram as ideias que eram apresentadas ao nível teológico, mas não só, também apresentadas no seu livro de Ciências Naturais. E ela tem um livro que se divide em dois, o livro de Ciências Naturais. A primeira parte está dividida em Física, portanto um livro de medicina simples. A segunda parte em Causas e Curas, portanto um livro de medicina mais complexo. Neste livro, subdividido em dois, neste livro há a descrição de rios, descrição de animais, de plantas medicinais. Portanto, as plantas eram sempre colocadas como curativas, terapêuticas, e ainda hoje são, porque a base de muitos medicamentos, como por exemplo a aspirina, é o ácido acetilacílico, que é o princípio que vem da flor de sabugueiro. Portanto, as plantas medicinais com os seus princípios ativos, curativos, mas também, nesse livro também fazia a descrição dos cristais e das rochas. Portanto, as ciências naturais era da natureza, certamente, e de tudo o que engloba a natureza. Parte da sua aprendizagem, julga-se que foi no mosteiro, portanto ela era uma médica informal e nos mosteiros era muito comum haver o cultivo de plantas, portanto, e terão os monges e outros passado parte desse saber, e ela era uma autodidata, portanto era um espírito investigador. Um espírito investigador que se baseou em Galeno, Hipócrates, em práticas árabes, mas também em costumes de cura tradicionais alemães. E pensa-se que também terá tido a influência de Plínio o Velho, entre outros, e, portanto, nesse sentido, a sua medicina, as suas ciências naturais baseavam-se ali nos temperamentos, e os temperamentos sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Não sei se lembram destes 4 temperamentos que foram introduzidos e depois evoluídos, esses conceitos também, recentemente, nos séculos, há dois séculos, voltou a estudos novos e até associados às emoções, a que os temperamentos estavam associados aos muito fluidos corporais, não é? Humores e aos 4 elementos. Há sempre a presença dos 4 elementos, até porque este livro também tem anotações astrológicas. E, portanto, o ser humano e a cosmologia estava muito ligada também a esta visão de que as forças planetárias, e não só a Terra nos influencia, mas todos os planetas e o Sistema Solar. Portanto, isto estava tudo interligado
nessa altura. Curiosamente, nós estamos aqui no século XII e, curiosamente, ela, Hildegarda, recomendava até, em termos de cura para maldições, recomendava preces e magia. Portanto, pequenos rituais de magia que envolviam cristais. Portanto, Hildegarda sentia que as energias, as propriedades das plantas que nós associamos à feitiçaria, aqui não, eram curativas e eram divinas. Portanto, eram as qualidades divinas que estavam nas plantas, que estavam nos cristais e que, através de uma prática, de uma terapêutica, iriam curar tanto o corpo como o espírito. E isto é muito interessante, não é? Na escrita também, e agora vamos entrar na parte da teologia. Portanto, há três obras que é a trilogia teológica, de que vos quero falar. A primeira obra, eu não sei latim, portanto, peço desculpa se eu não estou a dizer isto corretamente, mas a primeira obra, Liber Civias Domini, dividida em 3 volumes. Portanto, o primeiro volume corresponde a 6 visões místicas de Hildegarda, o segundo volume a 7 visões e o terceiro volume a 13 visões. No primeiro volume, ela destaca o reino dos céus. Portanto, é dedicada ao reino dos céus, à queda do homem, a Lúcifer, a Adão e Eva. E também aborda as hierarquias celestiais, portanto. E aqui é interessante porque nas hierarquias celestiais, os anjos, aparenta uma certa ligação com Platão ao nível das ideias. No segundo volume, já se ocupa da redenção da humanidade e da vinda de Cristo. Portanto, são os temas principais do segundo volume. E no terceiro volume, volta a destacar o que destacou no primeiro, portanto, a queda do homem, o reino dos céus, mas já com um painel do juízo final. Portanto, temos aqui nestes 3 volumes deste primeiro livro, Liber, este trajeto, portanto, esta linha de raciocínio com visões. Portanto, isto é sempre baseado nas visões. E ela introduz um conceito muito interessante, lá está sempre a ligação da natureza, viriditas. Não sei se é assim se diz, mas espero que sim, viriditas, que pode ser tanto empregado para a cor verde das plantas, como pode ser empregado para a qualidade vivificante do Espírito Santo. E isto é muito interessante, ela associar o reino vegetal, apesar de... Vegetal não era uma palavra que se usava no século XII, não era comum como hoje em dia, mas do reino das plantas, digamos assim, ela associar, mas nós podemos dizer reino vegetal, associar o reino vegetal ao Espírito Santo. Portanto, as forças aqui neste conceito que ela introduz, viriditas. Ela termina esta obra com 14 peças musicais. É um drama sacro, é uma ilustração teatral e musical do paraíso, das beatitudes do paraíso, que se chama Ordo Virtutum. Não me enganei. Ordo Virtutum. E é precisamente o que estamos a ouvir neste momento. Vou pôr mais alto. Portanto, esta é uma das obras que compôs, vocês facilmente encontram pesquisando. Ordo Virtutum, Hildegard von Bingen, e aparece-vos logo, podem ouvir a obra completa, as 14 peças musicais. Este drama
sacro. Portanto, lá está a parte de compositora e também de dramaturga e poeta. Já vos falei do primeiro livro, desta trilogia teológica, que se subdivide em 3 livros, e agora vou-vos falar do segundo livro, que se chama Liber Vitae Meritorum. Eu não sei se diz assim em latim, mas pelo menos vocês conseguem perceber bem cada sílaba da palavra. Liber Vitae Meritorum. E é um tratado de ética que trata precisamente da oposição entre vícios e virtudes. Também o terceiro livro é muito interessante, chama-se Liber Divinorum Operum. Fala do mundo da humanidade, do além, da salvação até ao juízo final. E este livro começa logo abre com uma figura alada, portanto, como estes livros resultam sempre das visões da Hildegarda, percebemos que as hierarquias que ela própria trata nas suas obras, as hierarquias estabelecem contacto, porque ela era mediadora entre o céu e a terra. Ela era uma mediadora entre o céu e a terra. E este livro abre com uma virtude, a caridade. E a caridade surge como uma figura alada. E eu vou-vos ler uma passagem sobre o que diz ela própria de si, esta figura alada, a caridade, que é como abre este livro, o Liber Divinorum Operum. Eu sou a suprema e incandescente força que acendeu todas as centelhas vivas. E eu não criei coisa alguma morta. E eu sou a vida ígnea da essência de Deus. Eu ardo acima da beleza dos campos. Eu brilho nas águas. Eu queimo no sol, na lua e nas estrelas. Sou também a razão. É meu o trovão da sonora palavra, pela qual toda a criação veio à existência. E eu animei todas as coisas com meu alento, de modo que nenhuma é mortal em seu género, pois eu sou a vida. E nós vemos aqui um elemento muito presente, que é o fogo. Nesta figura alada vemos o fogo, portanto, as centelhas vivas, a vida que é vida, e um elemento que aquece, que brilha. É o elemento fogo que está aqui na caridade, que é o elemento da vida. É ressaltada sempre a ideia de microcosmos e macrocosmos, como vos falei há pouco, as leis imutáveis da natureza, que são leis da imutabilidade divina. Esta relação entre o corpo, templo da alma divina e de Deus, e também um sentido que ela defendia, que era o corpo. O corpo tinha uma componente, falta-me agora a expressão, a ver se encontro aqui para vos falar, anatomia. Portanto, havia a anatomia, desculpem, faltava uma expressão, a anatomia esotérica. Havia uma anatomia esotérica do corpo físico. E nesta obra está em destaque. E vamos ver o que ela nos diz. A esfera do crânio indica o poder dominante da humanidade. Deus revela através de nossos olhos o conhecimento pelo qual Deus prevê e conhece tudo de antemão. Portanto, quase que está a falar a omnipresença do Deus através da visão, da clarividência, certo? Deus se nos revela através da nossa habilidade de ouvir todos os sons da glória sobre os mistérios ocultos. E aqui fala da ampliação do sentido da audição, a clareaudiência. Pelo nosso nariz, Deus mostra a sabedoria que reside como um oloroso senso de ordem em todas as obras de arte.
É muito curioso o que nos diz aqui. Por nossa boca, Deus indica a palavra divina, a palavra pela qual Deus criou todas as coisas. E aqui o que nós sentimos é o verbo criador, portanto, o verbo criador, que é uma vibração. Eu já vos falei, e foi num vídeo sobre, se não me engano, a segunda ação do Egito, que vos falei de se nós colocarmos areia, e essa experiência está aqui até num museu nosso, cá em Portugal, se nós colocarmos areia numa mesa, por exemplo, solta, dispersa, e tocarmos violino, a melodia do violino vai produzir uma forma geométrica na areia. Portanto, aqui estamos a falar do poder do som, do poder da vibração. E a palavra divina que é aqui destacada nesse sentido. Criou também, Hildegarda, muito curiosa, criou também, digamos, um alfabeto secreto, uma linguagem artificial. Ela chamou-a de língua ignota. E depois, após estudos linguísticos, chegou-se à conclusão que contém pelo menos 900 palavras. E estas palavras foram palavras que ela criou na língua ignota para descrever os seres fantásticos das suas visões. E, portanto, poderíamos dizer que era uma linguagem angélica ou arcangélica, mas de hierarquias. Fascinante. Portanto, esta mística era uma mulher surpreendente, talentosa em várias áreas, e como vocês puderam ouvir um pouco, eu agora vou-vos mostrar também mais uma composição que ela fez para uso litúrgico, que se chama Sinfonia da Harmonia das Revelações Celestes. E vocês também podem encontrá-la pesquisando, é muito fácil. Portanto, eu vou fazer aqui pausa para vos colocar agora um pouco da Sinfonia da Harmonia das Revelações Celestes. Vamos ouvir. E para me despedir, com esta música de fundo, vou ler-vos um texto de Hildegarda sobre o que ela pensa e captou, como intermediária entre a terra e o céu, sobre o que é a música. A música de júbilo suaviza os corações endurecidos e lhes extrai as lágrimas de compunção, invocando o Espírito Santo. E as canções atravessam os corações de modo que eles possam compreender a palavra perfeitamente. Pois a graça divina assim age, banindo toda a escuridão e tornando luminosas todas as coisas que são obscuras para os sentidos corpóreos por causa da fraqueza da carne. Na música pode-se ouvir o som da paixão que arde no peito de uma virgem. Podemos ouvir o botão tornando-se flor. Podemos ouvir o fulgor da luz espiritual brilhando do céu. Podemos ouvir a profundidade do pensamento dos profetas. Podemos ouvir a sabedoria dos apóstolos espalhando-se pelo mundo inteiro. Podemos ouvir o sangue a pingar das chagas dos mártires. Podemos ouvir os mais íntimos movimentos do coração que caminha para a santidade. Podemos ouvir a alegria de uma menina diante da beleza da terra de Deus. Na música, a criação devolve para o seu Criador seu júbilo e sua exultação. E dá graças por sua própria existência. Também podemos ouvir na música a harmonia entre pessoas que antes eram inimigos e agora são amigos. A música expressa a unidade do mundo como ela era no princípio. A unidade que é restaurada através da penitência
e da reconciliação. E despeço-me agora. Até à próxima sessão de Mulheres Heroínas e também até à próxima sessão de Mitos e Lendas do Antigo Egito. Muito obrigada por nos acompanharem e tudo de bom. Vou colocar um pouco mais a música, mais alto. Até à próxima sessão.